Olá, eu sou o rapaz que lê e desta vez venho-vos fazer um vídeo para vos dar a minha opinião sobre Assassin's Creed Odyssey Odisseia. Assassin's Creed Odyssey Odisseia é a adaptação literária de um dos melhores jogos lançado em 2018 segundo a crítica especializada. É o livro que marca a entrada do autor na saga em vez de Oliver Bowden, pseudónimo de Ethan Gill. O material original, ou seja, o material do jogo, já era bom e muito bem construído, mas o autor apenas conseguiu aproveitar parcialmente esse material. Digo apenas parcialmente porque o autor deixou de fora muito conteúdo que acrescentaria muito mais valor à adaptação literária. Este foi o pequeno parágrafo que eu escolhi escrever para a introdução da crítica e, mais uma vez, muito sucintamente, é tudo o que eu acho sobre este livro de Gordon Doherty. Como eu mencionei anteriormente, este é o primeiro livro do autor na saga. Penso que ele já tenha escrito outros anteriormente. Eu é que, para ser sincero, não fui muito à procura. E devo dizer que, overall, eu gostei deste livro. Gostei do livro e penso que retrata bem o que o jogo, a história principal do jogo é ou tem de história principal. Porém, houve muito conteúdo pertencente ao jogo que não foi introduzido neste livro e eu gostaria muito que tivesse sido introduzido. Quando eu digo conteúdo, todos nós sabemos, à partida, que um jogo tem uma história. E essa história, a história principal do jogo, está retratada neste livro. E de muito boa forma e de muito boa maneira está retratada nesta adaptação literária. Porém, neste jogo em específico, existem montes de missões opcionais, ou missões secundárias, como quiserem dizer, que muitas das vezes são mais interessantes do que o ponto da história onde nós nos encontramos naquele momento. E é por isso que eu acho que este livro não perderia nada se tivesse introduzido algumas das pequenas histórias que nos são contadas através de missões opcionais no jogo. Atenção, a história principal do jogo está cá toda. Porém, mais uma vez, eu gostaria que o autor tivesse aproveitado pequenos segmentos de algumas das storyline quests opcionais do jogo e tivesse introduzido e tivesse as introduzido aqui. Peço desculpa. Digo isto porquê? Porque muitas destas missões secundárias não estão diretamente ligadas à história, porém, muitas destas missões secundárias dão-nos um background de uma personagem muito importante na história principal. Ou seja, não diretamente influenciando com a história, influencia uh, o nosso conhecimento sobre as personagens que já estão introduzidas na história principal e dá-nos muito mais informação e conhecimento sobre elas e as suas motivações. Daí eu gostaria de ter visto algumas dessas histórias que nos são contadas através de segmentos opcionais introduzidas no livro. Fora isso, eu adorei a profundidade emocional que o autor conseguiu introduzir neste livro às personagens. Personagens que nós no jogo nunca conseguimos ver chorar ou ver preocuparem-se assim tanto com Cassandra, mas neste livro de facto mostra que há personagens que se preocupam muito com Cassandra, que choram com ela, choram por ela, e dessa parte em específico eu gostei muito. Personagens que nós nunca vimos emocionais ou emocionalmente não tão fortes, neste livro mostra que alguns personagens desses que nós nunca vimos chorar, de facto choram e querem mesmo saber da Cassandra. A Cassandra é a protagonista desta história. Nós no jogo podemos escolher se queremos Alexios como protagonista ou Cassandra. A história é a mesma, só muda o protagonista e o antagonista. Mas a história canonicamente é de Cassandra. E é por isso que eu gostei bastante de ver alguns dos personagens emocionados com algumas das escolhas feitas por Cassandra, que não nos mostra no jogo esta emoção das personagens. Por outro lado, eu tinha vindo de um livro que tinha muitos diálogos e a história era contada praticamente toda por diálogos. Estou a falar da Espada do Destino, está aqui atrás de mim, este roxo, que vocês já viram a opinião no canal. Se não viram, podem ir ao canal e podem ver a opinião do livro. E eu tinha saído desse livro e vim para Assassin's Creed Odisseia. E como tal, estranhei
a mudança de escrita muito repentina. Pode ter sido um problema meu, mas eu de facto não estava habituado a ver a história não tanto a ser contada por diálogos. Os diálogos existem, estão muito mais presentes lá para o meio final do livro, mas pelo menos numa parte introdutória gostaria de ter visto mais diálogos porque acho que dava para explicar melhor a história. Eu, que sou conhecedor da história, já sabia mais ou menos, porém, em alguns momentos preferi que houvesse diálogos em vez de não haverem. Mas, muito sucintamente, é tudo o que eu acho deste livro. É um livro 4 estrelas, não consigo dar as 5 estrelas ou 4 estrelas e meia pelos problemas anteriormente mencionados. Volto a repetir. A falta de. Falta não é falta, é a preferência de ter deixado muito conteúdo de parte pelo autor e esta maneira de não contar tantas histórias por diálogos, pelo menos numa parte introdutória do livro. Porém, acho que a profundidade emocional acrescentada aos personagens, como eu já previamente mencionei, acho que bate muito os dois pontos negativos que eu encontrei neste livro. É um livro muito bom, muito também devido à sua história. A sua história já era fantástica. Foi um dos jogos que eu mais joguei em 2020. Gostei mesmo, mesmo, mesmo muito. E portanto o livro não poderia vir a decepcionar, visto que toda a saga Assassin's Creed de livros deriva dos jogos e são sempre contadas as histórias dos jogos e não acrescentar. Nunca é nada acrescentado da história aos livros. E eu gostei muito deste livro. Penso que é uma ótima maneira de se introduzirem na saga Assassin's Creed, visto que, historicamente, cronologicamente, este é o primeiro. Já não vou dizer a mesma coisa se quiserem jogar o jogo. Se quiserem jogar o jogo, talvez seja melhor começar mesmo pelos principais, pelos iniciais, peço desculpa. Mas quanto aos livros, acho que é uma ótima entrada. Tanto do autor nesta saga, não sei se irá escrever futuros livros, como para leitores. E gostei. Gostei deste livro. Não foi de tão fácil leitura como A Espada do Destino, lá está, por este problema, na minha opinião, de não haver tantos diálogos. Mas é um livro 4 estrelas, é um livro sólido, é um livro giro de se ler, principalmente para quem jogou o jogo, visto que acrescenta aquela profundidade emocional às personagens de que eu vos falei. Mas bom, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, porque é muito, muito importante. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações sempre que sai vídeo novo. Tem na descrição do vídeo página de Instagram, Facebook e a minha conta no Goodreads, se quiserem seguir. Fico-vos imensamente agradecido. Muito obrigado a todos, boas leituras.